pode te ajudar. Entendeu? Ele pode te ajudar, ele vai te dar as orientações, se você tiver alguma dúvida, ele vai te explicar. Só que quando você estiver fazendo a sua prova, aí já não é assim não, gente. Aí o professor não pode opinar por nada, ele vai ficar só te olhando. Você vai ter que se virar sozinho. Se você aprendeu, bem, se você não aprendeu, já era. Assim também é no mundo espiritual. Nós viemos para a igreja e a gente está aprendendo com Jesus. E chega lá fora, a gente tem lutas. Aparece o urso, aparece o leão, aparece o Golias. E se você não tiver preparado, já era. Não sobra nem farelo. Porque você não conseguiu aprender com Jesus para vencer as tentações, vencer as coisas que tem aí nesse mundo, né, que está destruindo muita gente. E sabe que a maioria das pessoas que caem, que não consegue, assim, que acaba, infelizmente, sendo vencido, né, pela tentação, pelo mal, a maioria dessas pessoas são pessoas que elas não conseguem ouvir direito. Aí quer dizer, elas não têm uma fé firme. Qualquer tentação, qualquer coisa, elas caem porque não conseguem ouvir. E outra coisa, a palavra de Deus diz que a fé vem por onde? Hoje, eu não sei se quem viu lá no Face, quem está acostumado a ver no Face, eu botei no Face, botei no Instagram, botei no WhatsApp, botei no TikTok. As duas mulheres que foram curadas aqui de manhã, não sei se vocês viram. Eu botei a gravação lá. Quem viu, levanta a mão. Viu? Mas sabe por que elas foram curadas? Porque eu falei para o pessoal antes, gente, inclina-te mais a ouvir. Elas ouviram. Nasceu aquela fé, foi onde elas podem ser curadas. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Se elas não ouvem e não têm fé, podia ficar orando as 5 horas que ela não ia ser curada. Porque faz o milagre acontecer na sua vida, não é só cura não, todas as áreas, é a palavra. É o entendimento que você tem da palavra, a fé que surge no seu coração, entendeu? E muitas das vezes nós não entendemos Deus. Nós não entendemos que Deus, Ele quer salvar a gente, por mais torto que as coisas estejam, por mais que você esteja no erro, sei lá, mais esquisito que as coisas estejam, Jesus quer salvar a gente. E a gente nunca devemos perder a oportunidade, porque nós não sabemos qual será a última. Nós não sabemos, gente. Eu estava conversando com o pessoal ontem que a vida de Jesus está muito próxima, gente. Só não vê quem não quer. Olha o sinal que está acontecendo aí no mundo. A gente tem visto coisas tenebrosas, a gente tem visto coisas horríveis. E se a gente não entender o que Deus está falando, para ficar firme com Deus, só Jesus. Então, só um minutinho aqui, gente, que eu estou tentando botar essa internet aqui, misericórdia. Tudo bem, Luciene? Tudo bem, Guigui? Valdemir, tudo bem, Valdemir?
Então, gente, se ela não ouve, o milagre não acontecia. E eu não sei quem ouviu uma mensagem, preste bem atenção, não sei quem ouviu aí uma mensagem que eu coloquei lá hoje também no Zap, botei no Zap, botei lá no Facebook, sobre aquela pessoa que quer salvar a sua família, entendeu? E até quer que um milagre aconteça na sua vida. Gente, vamos lá, vamos pular lá no livro de Amós. Tenta ver se consegue abrir o seu coração para você entender isso aqui. Livro de Amós. Porque Deus, a palavra evangelho significa boas novas de salvação. Eu estava falando, falei essa semana. Eu tenho falado a semana toda sobre a obediência aos seus pastores. Como tem muita gente que a família ainda não foi liberta, a pessoa ainda não conseguiu nada, porque a pessoa não obedece ao seu pastor e a sua pastora, sabia? O pastor prega. Quando fala para você ir para a esquerda, você vai para a direita. Fala para a pessoa ir para a direita, a pessoa vai para a esquerda. Gente, tem tanta gente sofrendo assim. Pastor, mas o pastor manda na nossa vida? Não, gente. Mas ele é uma pessoa que está sendo usado por Deus para te mostrar a direção certa. Tem muitas pessoas que não morreu ainda, porque tem um pastor e uma pastora, sabia? Que ajudou, que já orou, que já intercedeu, senão a pessoa nem vive, não estava. Eu sou uma delas. Eu, se eu não ouvisse meu pastor, eu não estaria mais viva não, gente. Entendeu? Porque você, eu não sei o que o pessoal, sei lá. Eu não sei o que o pessoal pensa da Bíblia, não sei. Eu não sei o que vocês pensam ao meu respeito, entendeu? Porque vocês me conheceram já na presença de Deus, entendeu? Só que eu sou uma pessoa que eu saí lá do mundo das drogas, gente. Eu comia cocaína, só vivia doidona, eu vivia cheirando, bebendo, fumando, as bocas de fumo, eu vim do mundão. Eu vim de um lugar tenebroso, um lugar pesado. E se eu não fosse uma pessoa boa de ouvir os conselhos do meu pastor, eu não estaria mais aqui. Porque eu fui liberta das drogas, eu fui liberta dos vícios. E teve um determinado momento da minha vida que eu estava passando por uma situação que eu pensei assim, lá no começo de tudo, né? Agora não, tá, gente? Agora, graças a Deus, eu creio que eu não corro mais esse risco. Que agora eu desaprendi o caminho de desviar. Mas lá no começo, eu pensei em voltar atrás. Você está entendendo? Aí o meu pastor, eu lembro disso até hoje. Ele e a esposa dele dentro do carro, que na época era a noiva dele, não era a esposa. E aí eu falei com ele, conversando com ele, não, porque eu estou meio desanimado, não sei o quê. Aí o pastor botou, lembro disso até hoje, que ele segurou assim no volante do carro, tipo assim, deu uma batidinha, não é de ignorância não, mas deu uma batidinha assim. Parou com o carro e falou, tá bom, Fabiana, vamos lá. Tá ruim, tá pensando em voltar, aquela coisa toda. Eu vou te dar um minutinho. Um minutinho é suficiente. Só para você lembrar de onde você veio. Como é que era a sua vida lá atrás. Para aí, para pensar aí rapidinho. Aí ele pensou, eu pensei. Você quer que aquilo volte 7 vezes pior para a sua vida? Porque agora você conhece a palavra. Antes você não conhecia, agora você conhece. Então você sabe que uma pessoa, quando se afasta do caminho de Deus, aqueles espíritos voltam 7 vezes pior. Imagina você do jeito que era, 7 vezes pior do que aquele. O diabo você escapou da mão dele por pouco. Tu acha que ele vai deixar você sair de novo? Hã? Ele não falou com ignorância, mas ele falou sério comigo. Agora você vai para casa, pensa direitinho nisso aí antes de você se desviar, tá? Porque você sabe que aquilo vai voltar e volta pesado. Aí eu desci do carro,
Foi embora para casa e chegou em casa, eu fiquei pensando naquilo. Eu falei, realmente, eu quase morri na mão do diabo. Se eu voltar agora, vai ser isso aí. Porque às vezes a pessoa não aproveita a última chance. Você está entendendo? Aí eu fiquei pensando, se eu voltar agora, a pessoa ficar, aqueles demônios voltar 7 vezes pior, você já quase me matou. Se eu já quase morri várias vezes, eu já tive com arma na cara, eu tive com um fuzil na cara. Você está entendendo? Já quase cometi o suicídio 2 vezes. Imagina se aquilo voltar 7 vezes pior para a minha vida. Então tem coisa, gente, que para pensar. A sua vida é uma responsabilidade mais sua do que de Deus, sabia? Porque é você que escolhe o seu caminho. Deus está mostrando para você que é perigoso. Teve um homem aqui na Bíblia que Deus livrou ele. Ele ia morrer. Ele ia morrer porque ele estava esquecido ali. Não tinha como ele ir no tanque, mergulhar no tanque. Toda vez que ele ia, não tinha como ir porque ele era paralítico, não tinha quem levasse ele lá. Ele não conseguia ir até o tanque. E sempre tinha uma pessoa que pulava na frente dele. Então, ele já estava ali, ele ia morrer ali. Jesus foi o único que passou ali e olhou para ele. Falou assim, vem cá, você quer ficar são? Quer ser curado? Porque Deus deixa você escolher. É você que escolhe. Jesus falou assim, você vai ser curado agora. Não, ele falou, você quer ficar são? Você quer ser curado? Você quer ser liberto? Ele te deu um livre-arbítrio. Aí o homem falou, quero. Então tá bom, Jesus curou ele. O homem ficou bonzinho. Depois de alguns dias, Jesus encontrou com ele no templo. E o homem conheceu Jesus. E ia lá, foi o homem que me curou. E ele foi lá falar com Jesus. Jesus falou, sabe o que para ele? Não peques mais, para que não te suceda uma coisa pior. O que seria pior do que ele já estava ali e ia morrer ali? Pior do que aquilo, só a morte. Tipo assim, cuidado, peca, mas não precisa morrer. Porque, gente, o salário do pecado é a morte. Deus não pode enganar ninguém. Você vem para a igreja para descobrir a verdade. Jesus te ama. Se ele não te amasse, ele não estava nem aí para salvar você. Ele não tinha enviado o filho dele para morrer naquela cruz, ser humilhado daquele jeito por uma coisa que ele não amasse, não. Ele já fez o que ele podia por você. Agora é sua vez, irmão. Ele já te amou de tal maneira que enviou o único filho dele para ser humilhado, morrer numa cruz, levar na cara, ser cuspido, ser escarrado por causa de você, para entregar até a última gota do sangue dele para te salvar. E para te libertar do pecado, se você quiser. Agora, se eu falar, não, eu quero pecado, aí Deus vai fazer o quê? Ele já enviou o filho dele para purificar você do pecado, se você quiser sair disso aí. É um livre-arbítrio. Deus é tão bom que ele não obriga ninguém. Você tem que largar o pecado. Não. Ele te mostra uma saída. Assim. Por isso que ele falou para aquele homem, você quer ficar são? Você quer ser curado? Você quer sair dessa? Ele não obrigou o homem, ele deu uma oportunidade. Deus dá oportunidade. Entendeu? Então, o que acontece? A nós é que fazemos as escolhas. Então, Jesus já enviou o filho dele, já morreu no nosso lugar, já se entregou, já passou, foi humilhado, passou o que tinha que passar, para nos libertar do pecado. Mas se eu quiser ficar no pecado, o que Jesus pode fazer? Entendeu? E Jesus ensina, preste atenção. Deus, Ele quer que a gente viva bem, que a gente seja feliz. Ele quer que as coisas dê certo para a gente. Mas Jesus age no certo. Por exemplo, eu quero que meu filho, eu tenho um filho, né? Eu tenho a Natasha, tem a Armin, tem meu filho lá, o Igor. Eu quero que o meu filho seja feliz com a famíliazinha dele lá. Eu quero que ele prospere, que ele tenha lá o empreguinho dele, que ele conquiste lá as coisinhas que ele tem. Ele é meu filho, eu desejo isso para ele. Mas licitamente. Agora, se ele começar a fazer umas coisinhas erradas para ganhar aquilo ali, aí eu vou ficar triste.
Porque eu não quero ver nem ele morto, nem ele preso. Não quero ver ele no caixão, nem preso, nem visitar ele na cadeia. Assim é Deus. Deus quer que você tenha as suas coisas, que você prospere, que você seja feliz. Mas uma coisa que Ele deu. Não é uma coisa que o diabo vai cobrar caro. Aí quando tirar, vai querer tirar da sua vida. Porque o diabo faz isso, ele dá. Mas quando ele toma também, a coisa é séria, gente. Entendeu? Ele ofereceu para Jesus, ele falou, tudo isso aqui te darei se prostrar e me adorar. Porque o diabo, você sabia que ele tem o domínio da riqueza? Tem, que nem o pastor falou lá, o pastor Mota. Quem deu esse poder para ele foi Adão e Eva, quando pecou. Entendeu? Então, se você quiser dinheiro, ele vai te dar dinheiro. O que você quer? Mulher? Ele vai te dar mulher. Quer homem também? Ele vai te dar. Não, o que você quiser, ele vai te dar. Sério? Quer um carro também? Ele vai te dar. Mas quando ele tirar, para pensar o que vem dele. Cuidado, porque você está negociando a coisa que não tem preço, que Jesus morreu por você naquela cruz. Você está negociando a sua alma. A Bíblia diz de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Tua alma tem preço? Quanto que vale a sua alma? Um carro? É um carro que vale a sua alma? Meia dúzia de mulher bonita que vale a sua alma? Gente, é muito pouco, hein? É um dinheirinho na conta, só isso que vale a sua alma? Para pensar nisso. Então nunca negocie com o diabo, você vai perder feio. Ou você acha que ele vai negociar com você para te dar alguma vantagem? Não, ele é tão bonzinho, ele vai me ajudar a te ajudar. Ele vai te ajudar em toadas. É a única coisa que ele faz, só vem para roubar, matar e destruir, gente. E o que ele der a você, ele vai cobrar alto, caro. Deus me livre. Por isso que depois que eu me converti, irmão, já passei uma batalha, hein? E já pula para cá, pro lado. Do teu lado não pula. Eu morro aqui, com Jesus aqui. Eu vou para dentro da fornalha. Mas pro seu lado eu não vou lá, não. Eu sei de onde eu saí. E a gente tem que pensar nisso. A palavra de Deus diz o seguinte: o justo, ele viverá pela fé. Se ele recuar, a minha alma não tem mais prazer nele. Se ele voltar atrás, você negou a fé, irmão. Deus me livre você negar a sua fé. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que a pessoa está passando, só Jesus sabe. Porque a pior coisa que tem é você se afastar de Jesus. Às vezes a pessoa pensa que ela vai se afastar de Jesus, vai continuar tudo bem. É sério, você pensa isso. Jesus disse que sem mim, nada. Você sem Jesus, você está sem uma proteção, gente. E essa pessoa se afastou. Se afastou da igreja. Eu dei o primeiro, ela veio pedir um conselho, eu dei um conselho. Ela falou: irmã, presta atenção, Jesus te libertou de umas coisas pesadas. E a palavra de Deus diz o seguinte: que quando a gente se afasta de Jesus, aqueles espíritos que saíram, eles voltam 7 vezes pior. Se lembra de que Jesus te libertou dentro? Tu já pensou que voltar 7 vezes pior ainda? É perigoso que você está fazendo se afastar de Jesus. Tá, pastor, qualquer hora dessa eu apareço na igreja. Aí foi. E as coisas vai fazendo assim, olha. Depois a pessoa não vê na hora, mas quem sabe aí o que é prensa? Talvez os homens saibam melhor. Vocês sabem o que é prensa? É uma coisa que você tem tem umas que já está mais moderna, mas é uma ferrinha aqui, você põe um ferro aqui no meio para desamassar, né? E você vai rodando assim, aquilo vai até pressionar. A pessoa não vê, mas o diabo já começa assim, ó. Vai apertando. E as coisas dando errado para a irmã. As coisas dando errado. A irmã me ligando. Irmã, eu orando por você, eu estou orando. Mas é como eu falei para você. É como eu prego aqui. Você pastor, eu estou cheio de sede, estou morrendo de sede, socorro. Eu vou ali, vou pegar um copo com água. Eu vou te levar aí para você. Eu posso levar até aí.
A beber, você que tem que beber. Eu não posso beber água por você, não. Eu vou beber água, você vai matar sua sede. Não, você que tem que beber água. Eu levo um copo com água, você não quer beber. Eu vou fazer o quê? Eu não vou abrir sua boca, enfiar água com ela mesmo. Se você não quiser beber de jeito nenhum, você é responsável. Você está entendendo? Eu falei para você, irmã, eu posso orar por você, mas você tem que buscar. Voltar para a presença de Deus, isso é perigoso. Aí passou. Tá bom. Aí, porque às vezes a pessoa acha, hoje em dia as pessoas estão achando que é normal você sair da igreja. Isso não é normal não, tá, gente? Meu Deus, você está negando Jesus, está abandonando sua fé, isso é perigoso. Estou falando assim, eu já mudei de igreja uma vez, fiquei mudando de igreja, tem gente que muda de igreja toda semana. Eu mudei uma vez só, depois voltei e fiquei aqui até hoje. Eu não estou falando você mudar de igreja, para você sair da igreja. Quero saber de igreja. Aí o que aconteceu? A irmã foi. Aí avisei. Quando foi hoje, a irmã me ligou, a prensa apertou, agora a prensa chapou mesmo. Ela me ligou desesperada. Já pegou alguém lá da família dela lá e a pessoa está querendo morrer e tudo. Pastor, pelo amor de Deus, eu fiquei desesperada. Quando eu vi a pessoa, não sei o que fazer, o que eu faço? Falei, irmã, eu posso até orar por você, eu já estou orando. Mas eu avisei você que sair da presença de Deus é perigoso para a nossa família. Já pega logo nossos filhos. Você lembra? Quem ouviu a palavra que eu preguei sobre isso lá? Porque o pessoal não escuta até o final, não. Ouve aquela palavra que eu preguei hoje lá. O Jó, ele tinha uma brechinha, que era o medo. Através dessa brechinha, o diabo entrou, e a sede do demônio é primeiro na sua família. Ele não mexeu com Jó de início, ele entrou pelo Jó, porque nós somos uma porta. Ou o demônio vai entrar e vai destruir tudo, ou Jesus vai entrar e vai salvar todo mundo. Depende da gente. Quem vai entrar pela porta? Depende de quem você vai deixar entrar. Quem você vai permitir entrar na porta? Para quem você vai abrir a porta? É isso, depende de você. Entendeu? Jesus não sai arrombando a porta. Diabo não, o diabo já dá mais empurradinha e quer entrar de qualquer jeito. Se você der uma brecha, ele vai entrar. E hoje eu preguei sobre isso lá. O Jó, o medo de Jó, que era uma falhazinha que ele tinha, que ele não confiava em Deus de todo o coração, o demônio entrou e destruiu, matou logo 10 filhos de Jó num dia só. Acabou com a prosperidade de Jó, entrou na mulher de Jó, acabou com tudo que ele tinha. Jó ficou pobre, perdeu os filhos, foi coisa séria. Depois que ele não tinha mais nada, aí o diabo foi lá em cima e pediu permissão para tocar na saúde de Jó. Jó foi o último. Ele não podia destruir logo Jó, senão acabava com a porta. E depois ele entrou, ele atacou a saúde de Jó. Só não matou Jó porque Deus não deixou. Então nós somos uma porta. No caso de Jó, foi o medo. Mas nós temos que observar, não é só medo não, gente. Eu estava conversando com uma pessoa ontem, tem gente que fala assim, graças a Deus eu não bebo, não fumo, não cheiro, estou muito bem, mas não é assim não. Mentir é pecado, julgar os outros é pecado, falar mal dos outros é pecado, pornografia é pecado, desculpa, tá? Porque pastor tem que falar a verdade, masturbação é pecado, então é um montão de coisa que é pecado, que você está pecando dentro de casa. Você não precisa nem sair dentro de casa já fala que você é pecado. E ele faz assim, não tem nada a ver, isso hoje em dia tem a ver sim, isso é pecado. A gente tem que buscar a santidade, gente. E outras coisas, que é pecado. Você está entendendo? Não ter compromisso com Deus é pecado. Eu não tomo Santa Ceia, vou na igreja de qualquer, eu não devolvo o dízimo do Senhor, tudo isso é pecado. Eu não obedeço pastor, nem pastor eu não tenho. Ele tem uma coisa esquisita, gente. Então isso tudo é pecado. Eu falei para ela, irmã, eu falei para a senhora que a senhora estava fazendo era perigoso, já ia acabar pegando seus filhos. Não,
mas eu saí da igreja mesmo, porque não sei o quê, porque eu falei assim, então, a senhora negou a sua fé. A senhora quer o quê? A senhora tem ideia do que é negar a fé? Abandonar Jesus é negar a sua fé, jogar pro ar, irmão. Entendeu? É a mesma coisa que dizer, agora eu prefiro o diabo. Fazer o quê? Porque só tem dois lados. Se eu não ficar com Jesus, eu pulo pro lado dele. Não existe meio termo. Não vou ficar com ninguém. Não é assim não, gente. O demônio, ele não aceita. A Bíblia fala lá no Mateus que ele sai. Ele anda por lugares áridos, procurando repouso e não encontra. E ele diz, eu voltarei para a minha casa. Ele achando vazia e adornada, varrida, ele vai e traz consigo 7 espíritos pior. Você ouviu ele dizer que ele pede para voltar? Ah, não, vou ver se... podem deixar eu voltar com meus 7 demônios pior? Não, irmão, eles invadem mesmo. Você está longe de Jesus? Como é que você vai vencer o diabo que são tudo demônio? Como é que você vai falar? Aqui você não entra. Como? Que autoridade? Com que poder você vai fazer isso se você está longe de Jesus? Quando a gente se afasta de Jesus, a gente perde poder e autoridade. E aí? Ele vai invadir. Sem dó, sem piedade. Aí a pessoa perde o juízo. Tem gente que fala sozinho, vai tudo na rua. É coisa séria. Viu aquela menina que era da igreja? Não aceitou a palavra de Deus de jeito nenhum. Ela louvava e tudo e ficava aí, aquela que morreu, a Verônica. Lembra dela? Lembra como é que ela vivia? Ela fazia, a Zuzu lembra disso, que de manhã o irmão Ronaldo, que lavava, ela chegava na porta da igreja, ela fazia aquele totô assim na porta da igreja, tudo descendo assim. Aquilo tudo descendo na porta da igreja, ela ia ali fazer o totô ali mesmo, mijava ali mesmo, trocava o absorvente ali dentro, lá de fora. Sabe por quê? Os demônios voltam e tomam a linha de raciocínio da pessoa. A pessoa não raciocina mais. Pastora, por que acontece isso? Que chega um ponto dos demônios voltar e a pessoa perder a noção e já era. A pessoa não é mais salva, porque ela morreu, infelizmente, ela morreu daquele jeito, sem a salvação. Deus tentou salvar, mas Deus não vai obrigar ninguém. Por que acontece isso? A gente vai ver aqui. Antes, vamos dar um pouquinho lá no livro de Amós, que eu vou mostrar a você o que acontece quando, se a gente resistir muito a Deus. Deus está tentando te salvar, você não quer. Deus está falando que aquilo é pecado, você não quer. Se você insistir muito no pecado, Deus vai não, tá? Fazer o que? Ele vai te forçar? Não. Aí Deus não toma conta. Aí já era. Infelizmente. Isso não é ameaça não, tá? Ah, pastor, está falando isso para me botar dele. Não é ameaça, estou falando diante de Deus. Infelizmente já teve pessoas, muitas pessoas, que foram muito felizes através desse ministério, mas também tem pessoas que morreram, gente. Fiquei triste com a morte da pessoa, fiquei triste mesmo, senti, mas a pessoa não queria abandonar o pecado, irmão. Salário do pecado é o quê? A morte. Essa menina que faleceu há pouco tempo, né? Gostava tanto dessa menina, dessa irmãzinha. Ela faleceu, mas por que ela faleceu? Ela podia ficar mais um tempinho aí na terra. Eu gostava muito dela, mas ela mentia muito. Quem é o pai da mentira? Você está entendendo? Eu soube ontem uma amiga minha, uma irmã e amiga mesmo, do coração mesmo. O marido dela morreu. Faz 3 meses. Eu soube, foi na quarta-feira. Eu falei, que é isso? Pastor, por que ele morreu? Quem já ouviu eu pregar, ou alguém pregar, que a oração do homem que maltrata a mulher não sofre? Isso está escrito na Bíblia. Eu já vi homem andar de 4 dentro de casa, tomar morfina e não passar dor, tudo por maltratar a mulher. E esse homem, o que aconteceu? Ele tratava a mulher dele muito mal.
mal. Era uma pessoa muito áspera, muito dura com a mulher. Morreu, porque uma hora a pessoa vai embora. Aquele demônio que está usando a pessoa para pecar, ele mesmo que mata a pessoa. Aí a mulher fica para isso, solteira, sozinha, porque o homem não vigiou, gente. Não vigiou, coisa séria. Por isso que eu falo aqui, tem gente que deve ficar, sei lá, tem pessoal que deve ficar me achando meio estranha. Mas pastor, parece que ela tem alguma coisa contra o casamento. Você tem alguma coisa contra o casamento? Não. Só que a gente casar, você tem que fazer as coisas direitinho na presença de Deus. Pensa bem antes de você casar, sabe por quê? Porque você casar para fazer o próximo de qualquer maneira, vai dar ruim. Porque casamento, aos olhos de Deus, é uma coisa séria. A mulher tem que ser submissa ao marido. Se a mulher não gosta de receber ordem, é ela que manda em tudo, vai ficar bem difícil. Tem mulher que ela não consegue se calar e levar para a oração. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Tem mulher que tudo que vê, ela quer discutir, ela quer debater, ela quer... E isso aí atrapalha, porque lá no 1 Pedro está escrito o seguinte, 1 Pedro 3, né? As mulheres sejam sujeitas ao seu marido, submissas ao seu marido, né? E pelo porte da sua mulher, o comportamento, os maridos, aqueles que não obedecem à palavra, eles vão ser ganhos sem palavra, não é com palavra, pelo procedimento dela em Cristo. Você não precisa discutir, debater, ficar ensinando, você precisa viver o evangelho dentro da sua casa e orar pelo marido. Gente, meu marido não está mais aqui, mas eu lembro quando meu marido se converteu, foi isso que eu no começo não. No começo eu tinha uma dificuldade de entender isso, eu queria fazer do meu jeito, mas depois eu entendi, eu falei, eu vou fazer do jeito de Deus. E eu ganhei meu marido para Jesus desse jeito. Parei de discutir, de debater, de querer ficar ensinando, só que eu vivi o evangelho. Vou para a igreja, eu não vou não, estou tendo que resolver não sei o que, tá bom. Também não maltratava não. Fazia um cafezinho, abraçava, dava um beijinho, amor, fica na paz, tá? Eu vou lá. Pegava minha bíbliazinha, botava dentro do braço e ia. Acordava todo dia de madrugada, deixava ele lá cair a mim, levantava e orar. Ele foi começando a ver Jesus em mim. E ele foi começando a mudar. Eu via o negócio errado, não falava mais, segurava e ia orar. Senhor, o Senhor falou que nós dois somos um só. Então não pode eu agir de um jeito e ele agir de outro. O Senhor precisa libertar. O Senhor falou que a mulher tem que ser submissa. Então se eu não posso discutir, eu não posso ensinar, não posso fazer nada, então o Senhor tem que fazer tal coisa. Estou trazendo essa causa até o Senhor. E Deus foi mudando meu marido. Foi mudando através da oração. Você tratava ele bem, dava atenção a ele direitinho e caía dentro na oração, no jejum. Oração, jejum. E tratava ele bem, porque a nossa luta não é carne e nem sangue. O diabo faz de tudo para você tratar a pessoa mal, para você odiar a pessoa, mas não é a pessoa. É o que está usando ela. Se você pagar o ódio com ódio, como é que você vai libertar aquela pessoa? A pessoa te faz mal, você faz mal também. A pessoa te odeia, você odeia a pessoa também. A pessoa te dá um fora, você dá um fora também. Como é que você vai libertar a pessoa desse jeito? Não, irmão, você sabe que o que está nela é um espírito, então você tem que agir diferente, que é para aquela pessoa ir despertando. Uma hora os olhos vai se abrindo, ela vai, poxa, eu tenho que mudar. Você está entendendo? E a pessoa vai sendo liberta. Então Jesus falou lá que pelo procedimento da mulher, o marido vai ser ganho sem palavra. A mulher não quer aceitar desse jeito. Aí é que elas falam mesmo, é que elas querem discutir, entendeu? É sem palavras, quer falar mais do que o marido, fica um. E o homem, a Bíblia diz o quê? Que o homem que maltrata a sua mulher, a oração dele não sobe, gente. Então se você quer casar um dia, você está preparado para tratar a sua mulher com honra, como
está escrito na Bíblia, com um vaso mais frágil, coabitar com ela com entendimento, dando honra à mulher? Você está preparado para isso? Ah, pastor, eu não vou ter paciência não, vou dar lá uns peterecos, então nem casa, irmão, porque se você casar assim, você vai estar pecando nunca. Hã? Entendeu? Eu então casar. Você tem que vigiar, irmão. Amém? Eu aprendi a ser submissa lá ao meu marido, né? Tratar ele com carinho, aquela coisa toda. Só que meu marido, eu amava muito ele. Por isso que eu estou 4 anos que eu estou viúva e eu não pretendo me casar. Que isso? Não. Porque outra pessoa, eu acredito que eu não vou amar igual eu amava ele. Eu vou ter que ser submissa àquela pessoa. Será que não vai dar para mim? Talvez eu não vou amar tanto aquela pessoa que eu vou amar meu marido, então é melhor nem me meter nisso, deixa quieto. Como é que vai ser a pessoa que eu vou amar? Sei lá, né? Porque a pessoa é meio esquisita, eu vou ter que obedecer a Deus, a pessoa sendo esquisita ou não, e aí? Esquisito que eu quero dizer, vai que a pessoa também seja ignorante, ou seja, tá entendendo? Não, então a gente tem que vigiar. Então a mulher, muitas das vezes, as pessoas falam, as pessoas reclamam. Ah, pastor, mas eu estou tantos anos na igreja, meu marido não quer saber de Jesus. Mas, irmão, você tem que ganhar aquela pessoa para Jesus. Mas se você não entender que não é ela que faz o negócio, que aquilo é um espírito que está usando a pessoa, e que você não pode agir igual o demônio, você tem que agir igual Jesus para ganhar aquela pessoa, você acaba, de vez você ganhar, destrói o casamento. E você sabia que quando você ama alguém, é fácil, também não aguento mais, vai cada um para cada lado. Não é tão fácil assim não, gente. Tem pessoas que saem da sua vida, mas se for um amor verdadeiro, pode sair da sua vida, mas não do seu coração. E aí? Pior coisa que tem é você ficar afastado de uma pessoa que você ama. Tem gente aí, pastor, estou 5 anos sozinho, mas aquela pessoa não saiu do seu coração, não saiu da sua mente, está gravada ali. Então por que você não lutou, gente? Por que você não fez direitinho como a Bíblia estava falando? Vai ficar sofrendo toda a vida. Porque quando é amor mesmo, você não consegue botar a mão lá dentro do seu coração e tirar isso daqui. Como? A paixão é passageira, mas quando é amor mesmo não é assim não. Por isso, quando meu marido foi embora de casa, eu fiquei 2 anos sozinha, esperando ele voltar. E orando, jejuando por ele, buscando a Deus por ele. E quando ele veio para casa, eu tive que aprender como lidar, porque às vezes é isso. Você não sabe, aí o diabo já tirou a primeira vez, vai tirar a segunda, vai tirar a terceira, porque você não está sabendo lidar com o negócio. Você não está sabendo fazer como Deus está ensinando. Então, eu fiquei 2 anos orando para meu marido voltar, aquela coisa toda, mas meu marido, eu lutei por ele, né? Ele não está mais aqui, está lá na glória, mas ele foi embora salvo. Graças a Deus, ele foi salvo, entendeu? Eu lutei por ele porque eu amava ele, não é assim não. Tem gente que chega perto e diz, larga, deixa essa coisa embora. Tudo bem, é fácil falar. Quem está de fora é fácil te aconselhar, deixa embora. Mas depois, quando você estiver sofrendo, saudade da pessoa, você vai sofrer sozinho. Entendeu? A pessoa tem um conselho, mas você vai sofrer sozinho. O problema é seu. Você está chorando, você está fazendo falta, você não está. Entendeu? A coisa é séria. Tinha gente que falava isso para mim, você é muito boba. Ficar aí orando pro Samuel. Sai dessa, pula fora para outra. Você tá nova ainda, vai ficar nessa aí, ó. Já deve estar até com outro lá. Aí eu falei, não, vou voltar a cabeça, vou continuar orando. Entendeu? O amor, gente, não deixa você desistir, sabia? Se você desiste é porque você não ama. Porque se você amar, você não desiste, não. O amor você insiste. Você busca a Deus, você ora a Deus. Glória a Deus. Lá no livro de Amós, capítulo 3, versículo 3. Por favor. Amós 3:3, gente.
Você tem que consultar você, gente. Você tem que consultar o seu coração. Eu pessoa vai te dar conselho para você desistir do seu casamento, do seu relacionamento. Mas e você? Você quer desistir? Hã? Porque se você ama a pessoa, vai ficar bem complicado depois você viver longe da pessoa. Se é amor mesmo, vai ficar bem complicado. Você pode ir para onde você quiser, a pessoa está agarrada ali, no seu coração. Não, mas aí eu vou para o cinema, eu vou para o shopping, eu passei, depois você passear, tudo, a pessoa está lá agarrada no seu coração. Não, mas aí eu arrumo a pessoa, você tenta enfiar outra pessoa lá, aí está agarrado lá no seu coração. E aí? Hã? Irmão, tem gente que arruma um relacionamento para tentar esquecer o outro. Aí se é amor, o amor não se substitui, gente. Não? A pessoa vai arrumar problema, porque a pessoa está carrapado no teu pé, não quer sair de jeito nenhum, e você viu que não está dando, e aí? Entendeu? É sério. É sério, não existe isso não, gente. O amor é uma vez só, entendeu? Então você tem que observar isso aí. Funciona desse jeito. Às vezes a pessoa, mas não deu certo com fulano, eu fico com Toninho. Se não der certo com Toninho, eu fico lá com o Bernardo. Isso aí é paixão, relacionamento. Pode mudar quantas vezes você quiser, tá? Isso é pecado, né? Lá no mundo as pessoas trocam às vezes de relacionamento igual de roubo. Mas se você ama alguém, aí é uma vez só. Você pode ter vários outros relacionamentos, mas esquecer aquela pessoa ali vai ficar difícil. Se você ama ela, fica difícil. Pastor, então o que eu faço? Por isso que eu dou conselho, gente. Se é de Deus, luta no seu relacionamento. Entenda que a nossa luta não é carne e sangue. Você está lutando com a pessoa errada. Você já viu o quarto de guerra? Você está lutando com a pessoa errada. Entendeu? E aí a mulher fica irada, a marido ou a mulher, né? Ou tem o marido também, fica irado com a mulher, trata a mulher mal, a mulher também fica irada. Isso é um grosso, é um cavalo, não sei o que, mas ela não entende que você, para ganhar uma pessoa para Jesus, você tem que agir diferente dela. Você pode dizer, pastor, para mim não dá, mas gente, só tem essa maneira. Você pode te tratando mal, você tem que tratar ela bem. Mas Deus que me perdoa meu marido, ou meu namorado, ou a minha esposa, meu rapaz, até que é meu inimigo número 1. Pois é, mas Jesus mandou você fazer o quê? Amai a vossos inimigos. Não, comigo não é assim não. Comigo eu tomou também, né? Vou pagar com a mesma moeda. Tudo errado. Não é nada disso que Jesus está mandando fazer. Fazei o bem ao que vos o que te faltava. Orai pelos que te perseguem. É tudo diferente. Amar é o nosso inimigo. A gente quer fazer de outro jeito aí. Dá ruim. Depois a gente fica perguntando ali por que o negócio não deu certo. Pega aí uma receita de bolo aí, certinho lá, bota 3 ovos, um copo de leite, 2 copos de farinha de trigo, uma colher de fermento. Aí você vai lá na hora de fazer lá, você, não. Você faz, vamos botar assim, você fez tudo certinho, esqueceu do fermento, estragou o bolo. O bolo vai solar. Você nem vai esquecer de tudo, não. Você esqueceu só do fermento, já estragou o bolo. O bolo vai solar. Você não vai conseguir nem comer pelo bolo. Entendeu? Você não fez a receita certinha. E o evangelho, você tem que fazer a receita certinha. Não, é assim, então eu vou fazer desse jeito. Glória a Deus. E ele está falando, e outra coisa, a gente nunca deve se igualar à pessoa que está fazendo mal. Por exemplo, quando meu marido e a gente estava separado, em vez em quando eu estava na igreja, né, como obreiro, de vez em quando ele ia pro forró. Ele fumava, ele cheirava, ele bebia, eu tinha sempre perto, ele não. Às vezes ele chegava lá em casa de madrugada doidão, sumia, uma semana eu não sabia para onde ele estava. Aí ele ia pros forró, ia lá para dentro daquela festa de xingar lá, que ele trabalhava no sítio lá, sumia para lá. Pastor, a senhora nunca ficou curiosa para saber se ele estava com alguém lá ou não? Eu também não ia atrás para saber.
vezes as pessoas falavam assim para mim, vai que ele está com alguém lá. Você é muito boba. Se você arrumava alguém também, você está nova. Irmão, antes, quando eu era do mundo, eu podia pensar assim, mas eu com Jesus eu tenho que pensar diferente. Mesmo que ele estivesse com alguém, meu corpo não foi achado no lixo, não. Eu comprava por um alto preço. E se eu me igualar a ele, ele vai olhar para mim, o que ele vai ver em mim? O que eu quero que ele veja em mim? Aí eu vou lá, vou arrumar também, vou passar na frente dele. Eu estou estragando as coisas. Eu estou fazendo igual ele fez. Diferença que eu estou fazendo. Eu fiquei 2 anos na igreja orando, buscando a Deus direitinho. E quando ele ia lá no final de semana, que ele ia lá ver as crianças, né? A gente estava separado. Ele vinha tentar ter relação comigo, eu não aceitava. Falei, mas a gente já está junto quase mais de 20 anos, que a gente está muitos anos juntos, a gente veio muito. Eu falei, a gente pode estar junto, aí ficamos juntos a nossa vida toda, mas enquanto você estiver lá e eu aqui, assim não, entendeu? Não. Porque eu sou o quê? Se você quiser voltar para casa, é diferente, a gente vai conversar, você é meu marido e tal, você lá e tal. Não, eu estou com Jesus, agora eu estou levando Jesus a sério, eu sou uma mulher de Deus, não é assim não. E eu fiquei 2 anos sem ter nenhum tipo de contato com ele. Ele ia lá todo final de semana, mas ele dormia na sala do meu filho e eu dormia no quarto, na Tasha. Eu tinha que mostrar para ele que eu sou de Deus. Sim, entendeu? E ele ia lá no final de semana, ele me tratava mal, sei lá, se eu ficava com raiva, quando dava confiança, ele lá, assim, nessa área, ele me tratava mal, mas eu tratava ele bem. Até que um dia, eu nunca mais me esqueci disso. Ele chegou lá, mas ele me tratou tão mal. Tratou mal. Eu não falei nada, fiquei quieta. Aí eu fui lá na cozinha, fiz um café, ele tinha que ir lá visitar as crianças. Eu cheguei perto dele no sofá e falei assim, eu sabia que ele gostava de um cafezinho, né? Eu preparei um cafezinho para ele, cheguei lá no sofá e falei, aqui, eu preparei um cafezinho para você. Aí ele olhou para minha cara e falou assim, por que você faz isso? Eu falei assim, eu faço isso o quê? Por que você me trata bem se eu te trato tão mal? Ele perguntou aí. Aí eu fiquei quieta na minha. Aí ele falou, pode sentar aqui só um minutinho? Eu falei, olha, eu sei que um dia a gente já foi do mundo assim, você já foi do mundo, já bebeu, já cheirou, muita coisa assim, mas vou te falar uma coisa. Hoje em dia eu vejo Jesus em você, ele falou isso pra mim. Nunca mais eu esqueci disso. E aquilo ali foi quebrando ele. Ele me tratava mal, tratava bem. Entendeu? E fui botando em prática a palavra. Foi assim que eu fui ganhando meu esposo. Mas se você não botar em prática a palavra, você vai na cabeça dos outros. Se fosse você, estaria também. É isso que está estragando. Você não está ouvindo Deus, você está ouvindo terceiros. E a Bíblia diz que só é feliz quem não anda segundo o conselho do ímpio. Se eu fosse escutar o conselho do ímpio, tinha estragado meu casamento. Não, eu orava lá de madrugada, apresentava a Deus e fui assim. Entendeu? E até que um dia ele foi orando, eu não ficava andando atrás dele, não, eu orava, jejuava, pregava a mão de Deus. Ele foi sendo liberto, foi liberto das drogas, foi liberto da bebida, lá onde ele estava. E eu buscando a Deus, deixava de buscar a Deus. Até que um dia ele me procurou, né, Fabiana? Poxa, eu queria muito, muito voltar para casa, estar lá no nosso casamento, caminhar na igreja e tal. Aí nós voltamos e dali ele nunca mais se desviou do caminho de Deus. Ele foi começando a pegar compromisso com Deus, a igreja, uma santa ceia, firmando a presença de Deus. Sim, entendeu? E ele foi liberto, ele não está mais aqui, mas ele foi embora convertido, ele não foi embora em pecado. Aí não foi, eu tenho certeza disso, ele foi salvo. Porque Deus sabe de todas as coisas, cada um de nós temos um tempo aqui na terra. Mas ele foi salvo. E eu fico pensando assim, já pensou se eu tivesse desistido dele?
Ele foi salvo através de mim. Eu não desisti dele. Se eu tivesse desistido dele, ele teria morrido lá no mundo sem a salvação. De repente Deus estava querendo me usar para salvar ele. Se eu tivesse desistido dele, eu não teria desistido só de um marido, de um relacionamento. Eu teria desistido de uma alma. É sério. Depois eu fiquei pensando nisso. Jesus, você morresse no mundo, nas drogas, lá onde ele está. Ele teria perdido a salvação, gente. Entendeu? Então a gente precisa despertar o que Deus está falando. Às vezes a gente reclama, porque sempre deu errado, porque relacionamento nenhum na minha vida dá certo, mas você está ouvindo Deus ou está ouvindo o conceito ímpio? Daquelas pessoas, dos pecadores, não tem nada a ver com Deus, com santidade. E meu marido, depois que ele voltou para casa, ele passou a me respeitar muito, assim. Eu não estou falando assim de negócio de mulher, não, estou falando respeito como mulher de Deus. Ele passou a me respeitar, porque eu passei isso para ele, eu consegui reverter, né? Porque eu era do mundo, então eu era terrível. Mas com Jesus me converteu de uma maneira, eu agi de uma maneira que ele conseguiu ver a transformação que Deus fez em mim. Você entendeu? Ele passou a me respeitar. Ele falava para as pessoas, gente. Pessoas assim que vinham falar depois para mim, olha, você não sabe não, mas Samuel, ele falava assim, poxa, minha mulher saiu, não falo só porque ela é minha esposa não, tá? Mas aquela ali eu boto a mão no fogo, eu vivo com ela, eu sei o que eu estou falando, ela é mulher de Deus. Falava ele. Mas eu tive que passar isso para ele, né? Aí ele vai lá, sei lá, subiu lá pro forró, arruma também um Ricardão para passar. Como é que ele vai ver isso em mulher de Deus em mim? Aí eu vou falar, você está falando de mim, você também está a mesma coisa, sujo falando do mal lavado, e aí? Não? Sujo falando do mal lavado? Eu só não sou de Deus, você também não é? E aí? Complicado, né? Então ele está falando aqui, ó. Amós 3, versículo 3. Ele está falando assim, ó. Porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Tem como duas pessoas andar juntos se não concordarem? Sim ou não? Hoje de manhã eu estava dando um exemplo. Vamos botar assim. Eu e Zuzu juntos, Zuzu, vamos ir para a igreja. Aí eu chego para ela, poxa, eu só tenho segunda-feira. É meu dia que eu posso limpar. Ih, pastora, mas eu não dá não. Eu para mim só dá na quinta. A gente, como que a gente vai limpar a igreja junto? Explica. Não dá. A gente tem que entrar num acordo. Ou eu limpo quinta junto com ela, ou ela limpa segunda junto comigo. Senão não vai ter limpeza nenhuma de igreja. Está entendendo? Que nós não concordamos. Pastor, me explica isso aí. Como que a gente vai andar com Deus se a gente não concordar com o que ele fala? Ele está falando, é para a direita, vai para a esquerda. Não, é para a esquerda, você vai para a direita. Quer dizer, você fica dando zigue-zague. Então, nós, para andar com Deus, gente, a gente tem que concordar com Ele. Como assim? Para concordar com a palavra. O que a palavra está dizendo é aquilo ali. Se a palavra está dizendo sim, é o quê? Sim. Se a palavra está dizendo não, não. Entendeu? Então a gente precisa buscar, gente, a obediência, a santidade. E às vezes tem pessoas que acham que isso nem existe mais. Pastor, isso não existe mais santidade. Não existe sim, gente. Porque a palavra de Deus diz que Deus vai vir buscar uma igreja santa, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Se Ele vai vir buscar, essa igreja existe. Você acha que Ele ia vir aqui, já pensou? Não tem ninguém. Não, essa igreja, e a gente tem que fazer parte dessa igreja. Que é a igreja que Jesus vai levar. Você tem que fugir do pecado, das maus conversações, cuidado com amizades. Às vezes as pessoas que te dão amizade, gente, é fácil você entender. Olha para a vida delas. Vê direitinho se essas pessoas estão andando com Deus. Pastora, mas as pessoas que lidar com você prosperam. E tem carro voando, tem isso, tem aquilo. A palavra de Deus, o caminho do ímpio tem fim, gente. Nunca tem inveja daquela
hoje de Jesus. Você não está entendendo, aquilo ali é uma negociação da alma daquela pessoa, depois aquilo desmorona tudo. Se você for atrás, você vai desmoronar também. Vamos dar um pulinho lá no livro de Isaías 59, antes de eu ir lá mostrar um negócio a você. Isso aqui é uma coisa que toda pessoa, todo cristão, toda pessoa precisa entender. Se você não entender isso aqui, você, toda hora o diabo leva suas linhas, toda hora ele derruba você, toda hora ele impede você de ser feliz. Entendeu? E olha o que ele está dizendo aqui. É Isaías 59. Preste atenção no que Deus está falando. Acharam aí? Olha o que ele está dizendo aqui. Ele está falando assim, Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar. Porque às vezes a pessoa, pastor, por que eu oro, mas meu Deus, por que eu não consigo sair dessa situação? Não consigo uma mudança, eu já orei, já pedi a Deus. Hoje eu botei uma mensagem lá no Zap, né? E até botei no Facebook também, nas outras redes sociais, como salvar a sua família. Eu botei isso aqui lá, que às vezes tem pessoas que me procuram, pastora, não é que a gente não deve orar? Não, a gente devemos orar, mas às vezes tem pessoas que me procuram, pastora, ora por mim e vamos orar para vencer essas que orar. Sim, a nossa força, a oração é a força do homem, a fraqueza de Deus é a derrota do diabo. Mas não é só orar não, gente. Você precisa ouvir a saída daquele problema. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Libertará de quê? Tem gente que vai te libertar de vício. Não é só de vício não, gente. Vai te libertar de uma doença, te libertar de uma situação que você não consegue sair sozinho, te libertar de uma situação que você está passando no seu casamento, na sua família. A palavra te libertará, a verdade te libertará. Então não é só orar, você precisa ouvir o conselho de Deus. E outra coisa, às vezes você quer um milagre, que você tem que fazer uma faxina na sua vida. Não que você vai ser perfeito, nenhum de nós somos perfeitos. A Bíblia diz que não há um só justo. A Bíblia diz assim, aquele que disser que não tem pecado, está fazendo-se mentiroso. Uma coisa é você pecar, errar. Outra coisa é você viver naquele erro. Você tem que prestar atenção nisso. Por exemplo, de repente você pode olhar para mim, ou sei lá, talvez nem para mim, né? Eu sou tão pequenininha para isso, mas de repente você olha para um homem, uma mulher de Deus, que você acha que é de Deus, você vê Deus. Como é que essa pessoa consegue ficar sempre de pé firme, gente? Essa pessoa não erra, não, hein? Nem que ela só vive com Deus. Essa pessoa não erra, não é possível. A pessoa mais santa do mundo erra. Só que aquele negócio, quando a gente tem o temor de Deus, a gente não vive no pecado, a gente está morto no pecado. A gente luta para não pecar. Mas se a gente errar, a gente se conserta logo. Meu Deus, não era ter falado isso, Jesus. Você vai lá correndo, você quer se consertar com Deus o mais rápido possível. Entendeu? Não é que você não erra, mas você, se errar, você volta logo atrás. Agora tem a pessoa que não é assim, que ela vive no pecado, ela vive na prática do pecado. Ela sabe que aquilo ali é um erro, ela não erra eventualmente sem querer, não caiu na tentação, não, ela vive fazendo aquilo ali. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Jesus chega de repente, irmão, você está no pecado. E aí? E o salário do pecado é o que? É a morte. Então você tem que vigiar. Quer ver um exemplo? Deixa eu te explicar. Vou botar um exemplo da Bíblia. Lembra do Davi? Davi era um homem segundo o coração de Deus, era um rei.
O Davi, ele era um homem de Deus, temente a Deus, aquela coisa toda, mas ele cometeu um pecado. Davi deu um escorregão feio, porque ele caiu numa tentação que ele cometeu lá o adultério com a Batseba. Então depois mandou forjar a morte do marido de Batseba. Ele errou feio. Ele era um rei, era um profeta, um homem de Deus, ele errou. Só que o Davi, ele conseguiu, ele caiu numa tentação, numa paixão, né? Foi seduzido lá pela mulher que não era dele, mas ele conseguiu reverter aquilo ali. Ele se arrependeu, foi até Deus e tudo. O que ele fez? Você não ouve mais falar que Davi fez isso. Foi quantas vezes que Davi fez isso? Uma vez. Você não ouve falar que ele cometeu mais um adultério. Então, quer dizer, ele errou aquilo ali, ele caiu numa tentação, pecou, mas foi uma coisa eventual que ele se consertou e abandonou aquele pecado. Já o Sansão, ele morreu por causa da Dalila. Por que o Sansão morreu? O Sansão não pecou uma vez, ele ficou insistindo no pecado. Ele foi a primeira vez, aí aconteceu nada, porque deu outra chance, né? Foi a segunda vez, Sansão, filisteu, de vez ele sair fora, né? Não, ele ficou insistindo naquele pecado, e foi de novo, quer dizer, ele não estava igual o Davi, que escorregou sem querer, deu um vacilo e voltou, não, ele estava praticando. Ia lá com Dalila, Dalilinha, hoje eu vou encontrar com ela de novo. Até que ele morreu. O Espírito Santo de Deus se retirou do Sansão. Ele pensou que Deus mas Deus já me livrou outra vez, vai me livrar dessa vez de novo. Ele falou, não, Deus não pode fazer mais nada. Tem uma hora que Deus não vai fazer mais nada. A gente quer insistir no pecado, tem uma hora que Deus não pode livrar mais. Sansão morreu, caiu na mão dos inimigos, arrancaram os olhos dele. Ele morreu e o Espírito Santo se afastou dele por causa daquele pecado. Então, uma coisa, errei, pastor, sem querer. Outra coisa é você viver na prática do pecado. Uma coisa, eu errei, conserto. Outra coisa é eu viver praticando o pecado. Você está entendendo? Aí se você vive na prática do pecado, você tem que sair fora disso. Pedir força a Deus, você não consegue sozinho não, tá? Jesus, ele veio para nos libertar do pecado. Você tem que pedir força a Deus. Senhor, me liberta desse mal, disso, dessa mania, desse costume e tal. E às vezes não é só isso não. Às vezes a pessoa tem facilidade de odiar. A pessoa odeia com facilidade, a pessoa se irrita à toa. Isso tudo é pecado. Você tem que pedir força a Deus para mudar isso. Porque Jesus, qual é os 2 mandamentos da Bíblia, gente? O maior de todos. Quem sabe os 2 primeiros mandamentos da Bíblia? O maior deles. Ninguém sabe. Amar a Deus acima de todas as coisas. E amar o teu próximo. Vou bater ele, eu odeio todo mundo. Só vivo jogando praga nas pessoas. E o seu próximo pode ser qualquer pessoa, gente. É a pessoa que está próximo de você. O próximo pode ser um pai de santo, o próximo pode ser uma prostituta, o próximo pode ser um morador de rua. Esse é o próximo. Entendeu? Então, se eu odeio todo mundo, eu estou em pecado. É a mesma coisa que eu estou com pecado de prostituição, de bebida, tudo é pecado. Está escrito assim, isso é um pecadinho, isso é um pecadão também. Pecado médio, pequeno, extra grande. Não tem. Não tem negócio de classificações de pecado na Bíblia. Pecado é pecado. Entendeu? Então ele está falando aqui, vamos lá. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Porque às vezes você ora, meu Deus, eu oro, mas não tem uma resposta. E tem hora que o demônio vai encandelando você. Não, você é assim mesmo, isso é o tempo de Deus, que não sei o que,
Se eu não abandonar o pecado a vida toda, o tempo de Deus nunca vai chegar. Porque tem coisa que não está dependendo mais de Deus, está dependendo de mim. Como eu falei hoje, eu estava conversando com uma pessoa, eu falei, gente, não é só você orar, você tem que procurar na sua vida se não tem alguma coisa impedindo você de ser ouvido. Aqui em casa, a gente ficou aqui em casa e aqui na igreja, quase 2 meses, 1 mês e pouco, sem água. E aí o que eu pensei? Fiquei esse tempo todo sem água, porque eu pensei que era geral. Falei, é geral, então vamos esperar. E eu orando, e nada água chegar. Quando foi um dia, eu já fiquei meio cansada de orar. Falei, meu Deus, não é possível. Cadê a água? Aí eu, de madrugada, tive uma conversa séria com Deus. Eu preciso, só não mostra o que está acontecendo, eu preciso de água. Lá na igreja, a igreja sem água. Aí o que aconteceu? Quando foi durante o dia, eu saí ali no portão, não sei quem eu fui atender ali no portão. Aí eu vi um vizinho ali naquela barraquinha ali, com aquele chuveirão do lado de fora, que dava calor, chuveirão ligado. Falei, ué, mas não tem água? Como é que se diz desse chuveirão ligado assim? Aí eu fui perguntar a outro vizinho, falei, filho, tem água aí? Ele, tem. Falei, não, tá faltando água aí não? Ele, não, aqui não. Falei, meu Deus. Aí ele ainda falou assim, tá faltando água aí? Eu falei, tá, então o problema é aí na tua casa. Porque os vizinhos que não tinham. Falei, meu Deus. Irmão, uma luta para descobrir o que era, não sabia o que era. E quando foi um dia, juntou o irmão Ronaldo e o meu filho, e foi ali ver o cano. Botaram a bomba, porque você sabe que bota a bomba para puxar, para desentupir, se for folha, alguma coisa assim, né? Nem com a bomba não caiu. Nada. Poxa, o que está acontecendo? Aí eles foram ali, cavaram aquela coisa toda. Sabe o que era? Tinha uma pedra dentro do cano. Não sei como é que aquela pedra foi parar ali. A pedra entupiu o cano e não passava água. Quando eles tiraram a pedra, aquele aguaceiro. Só aqui que não tinha água, porque aquela pedra estava impedindo de da água chegar. Quando eles tiraram a pedra, a água veio, eles conectaram o cano, irmão, veio água à vontade. E eu já estava orando 1 mês e pouco para a água chegar. Gente, eu espero que vocês estejam entendendo. Que eu estava orando para quê? Mas a água não chegava. Por que a água não chegava? Tinha alguma coisa impedindo a água de chegar, gente. Então Deus me mostrou o problema. Falou, ó, vai ali, pessoal, tem uma pedra, tira essa pedra que a água vem. Muitas das vezes você está orando, seu milagre não vem. Por que não vem? Talvez tenha alguma coisa na sua vida impedindo desse milagre acontecer. Aí Deus vai trazer você para a igreja, você tem que vasculhar a sua vida para ver o que está impedindo o seu milagre. Porque se eu não descobrir, se a gente não descobrisse aquela pedra, a gente vai ficar sem água toda a vida orando. Não, no tempo de Deus vai cair água, tudo é no tempo de Deus. Não é o tempo de Deus, é uma pedra que está impedindo. Tirar é a pedra, entendeu? Tirou a pedra, a água veio. Então assim, gente, é o pecado. Vamos supor que essa pedra é um pecado. Se tiver um pecado na minha vida, na sua vida, um só, que você não tira ele, irmão, você vai ficar orando toda vez, você está impedindo Deus de te responder. Ele está falando aqui, o ouvido do Senhor não está gravado para que não possa ouvir. Por quê? Porque a pessoa ora, cadê a resposta? Se tiver um pecado na sua vida, isso vai impedir Deus de te ouvir. Porque Deus ama o pecador, mas Ele abomina o pecado. Está escrito aqui, quer ver? Vamos ler lá junto comigo, ó. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravar os seus ouvidos para não poder ouvir. Aí ele está dizendo, ó, mas as vossas iniquidades, que é os vossos pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso é o que eu estou falando para você, que todos nós precisamos ter consciência. O pecado
me separa de Deus. O pecado afasta eu de Deus. Pastor, eu não quero ficar afastado de Deus, eu quero estar sempre em comunhão. O que eu faço? Você tem que abandonar o pecado. Para você ficar com Jesus, você tem que abandonar o pecado. O pecado vai te afastar dele. Você está entendendo? Toda vez que eu peco, enquanto eu não me consertar com Deus e abandonar aquele pecado, eu estou separado de Deus. É tipo se tivesse assim um paredão e impede Deus de me ouvir. Quer dizer, eu oro e não tem resposta. Aí ele está dizendo aqui, ó, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que não vos ouça. Deus não consegue te ouvir. Estão entendendo direitinho? Se você estiver em pecado, Deus não consegue ouvir você. Quem que separou um homem de Deus lá no Jardim do Éden? Eles eram amigos. Deus todo dia descia para passear com Adão e com a Eva no jardim. Eles tinham comunhão com o Pai. O que separou ele lá? Pecado. O pecado separa o homem de Deus. Estou falando só um homem não, homem e mulher, todos nós, jovem, criança, separa a gente de Deus. E impede Deus de ouvir. Você entendeu? Deus não ouve, Deus não consegue te ouvir. Tem que tirar. Por isso que o Evangelho de Cristo é o Evangelho do arrependimento, para a remissão dos pecados. Você vem, Deus vai pregar uma pregação que tem que levar você ao arrependimento. Você se arrepende, pede perdão a Deus, Ele te limpa, te perdoa, aí sim dá para vocês ter comunhão. Aí volta aquela comunhão. Aí que você pedir a Deus, para quê? Fala aí que eu vou fazer. Mas você tem que estar sem pecado. Se você estiver em pecado, a própria Bíblia está falando isso, gente. Aí está dizendo aqui, ó. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Não é isso? Então eu quero ser ouvido, eu quero que Deus me ouça as minhas orações. Eu quero andar em comunhão com Deus. O que eu tenho que fazer, gente? Eu escolhi andar com Jesus, ter intimidade com Deus. Eu quero que Deus me ouça quando eu oro. O que eu tenho que fazer? Abandonar o pecado. Aquilo que tiver de errado na minha vida, errar é uma coisa, gente, viver em pecado é outra. Diferente. Sim ou não? Tu vê homens na Bíblia que erraram. Por exemplo, Davi errou algo, mas ele não permaneceu naquele adultério, ele saiu fora. Já o Sansão não, Sansão caiu dentro até morrer. Entendeu? Judas não abandonou aquele pecado, foi até a morte. O Pedro errou várias vezes, gente. Já viu que Pedro errou? Pedro negou Jesus, Pedro arrancou a orelha de soldado. Entendeu? Pedro aprontou, irmão. Pedro errou várias vezes. Só que ele continuou sendo um discípulo. Continuou com Deus. Lá na frente foi muito usado por Deus. Mas por quê? Cada erro que ele cometia, ele pulava fora. Você não vai falar que ele negou Jesus 3, 4 vezes. Não, negou uma vez. E depois dele, posso negar para Jesus, entendeu? Mas Judas não. Judas amou tanto dinheiro que ele não abandonou aquele pecado. Ia lá na sacolinha. Ele não abandonou o pecado. Ele foi até o fim. Por fim, ele é 30 moedas de prata. Poxa. Se é nos dias de hoje, dá para me comprar um carro maneiro aí. Poxa, 30 moedas de... É mais ou menos assim, ó, 30 mil, rapaz. Ih, rapaz, dá para me passear em tal lugar que eu sempre quis ir. E aquela roupa de marca que eu queria comprar. Negou Jesus cada dia. Entendeu? Caiu na tentação. Ele não abandonou o pecado. Então você errar é uma coisa, você viver no pecado é outra coisa diferente. Entendeu? E se errar, Jesus deixou uma porta, né? Se for fiel e confessar os seus pecados, você é fiel e justo para te perdoar e purificar de toda iniquidade.
Jesus perdoou aquele homem lá no livro de João, mas o que Jesus falou para ele? Curou ele, falou o quê? Não peques mais para que não te suceda uma coisa pior. Aquela mulher pega no ato do adultério. Ela pecou, né? Estava em pecado. Jesus perdoou ela. Mas o que Jesus falou para ela? Vai, não peques mais. Entendeu? Jesus sempre deixou bem claro que o pecado é perigoso. O salário do pecado é a morte, se te afasta de Jesus. A primeira morte que acontece é a espiritual, tá? É a morte espiritual. Não está falando só de morte física, não. Porque você já não consegue mais sentir a presença de Deus. Tem gente que começa a ser até atormentado por demônios, sabia? O Saul, quando o Espírito Santo saiu de Saul começou a ser atormentado por demônios. Tem gente que escuta demônio dentro de casa, tem mania de perseguição. Meu Deus, tem medo até de dormir. Sério, tem gente que tem medo de dormir, não dorme. Não, se eu morrer, eu vou morrer. Não, sério, acho que tem alguém escondido dentro de casa, acho que alguém vai da cama. Sério, gente, eu tô falando. Oi? Mas não é. Sim, não, mas eu sei. Sabe por que eu sei? Que é uma pessoa atormentada por espírito, porque eu já fui assim. Você acha que você fica até desconfiado, a pessoa te olha muito. Você está andando ali, vê uma moto, vê uma coisa, meu Deus, você vai querer me matar. Vai me assaltar, quer ver? Vai vir na minha. Só pode vir pro meu lado. Uma vez eu quase corri na rua por causa disso. Vinha pro meu lado e falei, não é possível, vai vir pra cima de mim. Eu quero correr, mas você não tinha nada a ver comigo. Não deu uma carreira assim, a moto passou direto. Eu acho que era até um casal que estava sentado na moto, mas sabe o que é isso? É em mim. Eu era uma pessoa meio atormentada por espírito imundo. Você fica desconfiado, não tem alguém escondido na sua cara. Aí eu veio para me matar. Você tem medo de dormir. Você tem medo de dormir. Se eu dormir, já era. Vai acontecer alguma coisa de madrugada. A coisa é séria, gente. Pior coisa que tem é a pessoa atormentar de espírito imundo. Vamos encerrar aqui agora. Vamos dar um pulinho lá para me mostrar a vocês aonde que eu falei, para a gente poder ir embora, tá? Porque não é bom a gente insistir no erro, gente. Se Deus está falando, pula fora, pula fora. Deus quer fazer o melhor para a gente, mas o pecado atrapalha. Pecado, misericórdia, isso é um troço negativo na vida da pessoa. Só em separar a gente de Deus e impedir Deus de ouvir a gente já é horrível, gente. Já é terrível. Então a gente tem que fugir. E muitas das vezes, que eu estou falando para você, ontem eu estava num lugar que eu estava conversando, também não é nada demais, eu posso até falar. Até aquela irmãzinha, as cabeleireiras, se ela estiver me ouvindo aí, Deus abençoe ela, Luciene, né? Ela trabalha muito bem, com muito carinho, a Luciene. Eu estava lá ontem, a gente estava lá no salão e a gente estava conversando sobre isso. Que muitas pessoas às vezes pensam porque ela faz o bem para os outros, não bebe, não fuma, não cheira, ela está bem com Deus. Se a gente chegar de repente, ela vai subir. Não é só isso não, gente. Tem muita coisa que é pecado. Entendeu? Muita coisa que é pecado, porque não é só, tem coisas que não é só crianças, jovens e adultos, que pessoas fazem que para elas não é um pecado, mas é pornografia no celular. Você está entendendo? Tem uma cidade que Deus mandou destruir a fogo, Sodoma e Gomorra, porque ele tinha nojo daquela cidade. O que eles faziam lá? Pornografia. Lá tinha tudo. Não tinha relação com outra, era tudo bagunçado, tudo misturado. Deus mandou destruir aquela cidade, era abominável as obras do Senhor. Será que você consegue entender que você é o templo de Deus, onde Deus habita? E Jesus mora dentro de você? Ele diz: sede santo, porque eu sou santo. Você fala a verdade, você chamaria Jesus para ver um filme pornô com você? Você teria coragem de chamar Jesus? Jesus, vou assistir aí um negocinho aí. Teria.
Só que se ele mora dentro de você, ele enxerga com os seus olhos. Ele mora em você, né? Então, quando você vai ver um negócio desse, você está forçando Jesus a ver aquilo ali. Ele não quer ver. Porque ele mora em você. A Bíblia diz: vós sois o templo de Deus, onde Deus habita. Quando eu vou lá e bebo um negocinho lá, uma bebida alcoólica, eu estou forçando Jesus a beber. Eu tenho relacionamento aí que não é de Deus aí, eu estou forçando Jesus a ter relacionamento também. Que é isso, pastor? Está amarrado, irmão, mas você está entendendo que Jesus mora dentro de você? O que você faz de errado, você está forçando Jesus a fazer. Ele não quer fazer isso, Deus é santo. Então a pessoa tem que se consertar. Desculpa aí o modo de falar, entendeu? Porque às vezes as pessoas pensam até que, poxa, pastora não era para falar, mas a pastora, o pastor tem que ensinar o certo. A pessoa quando vai se masturbar, você está pecando. Você está convidando Jesus para fazer isso com você. Isso é pecado. Então a Bíblia diz: ser de santo porque eu sou santo. Pastor, então como é que eu faço? Irmão, se você não consegue se conter, você tem que orar a Deus para Deus levantar uma pessoa dele, que seja dele, para você fazer as coisas direitinho, começar a namorar. E namorar é primeiro você tem que conhecer a pessoa. Não precisa namorar logo saindo, vou abraçar, logo beijar. Não é isso não, gente. Você tem que conhecer a pessoa para saber se aquela pessoa é compatível com você, se as ideias dela é parecida com a sua, se vocês têm alguma coisa em comum. Não, vamos namorar logo, vamos beijar logo, vamos ficar logo no casado. Depois que casar, você percebe que a pessoa não tem nada a ver com você. Vocês são totalmente diferentes, não gostam da mesma coisa, não curtem a mesma coisa, entendeu? Você quer ir para o cinema, a pessoa quer ir para o pagode, tudo diferente. Mas você, meu Deus, eu casei com essa pessoa, a gente não tem nada em comum. Isso é que se você escolher muito errado, fica o joio e o trigo casado. Já pensou casar o joio e o trigo? Misericórdia. O joio e o trigo casado. Um está firmão com Deus, o outro. Aleluia, glória a Deus. Quando você vira a escola, meu Deus, que mulherão. Gente, é sério. Ou vice-versa, né? Falar com você, aleluia, aleluia, glória a Deus. Você sai de perto, meu Deus. Aquilo lá que é ruim, né? Aquilo que eu tenho dentro de casa. Não, é sério. Você fez um péssimo negócio, porque você não procurou saber quem é a pessoa. Você tem que conhecer a pessoa pelo fruto. Você conhece a árvore pelo fruto. Será que essa pessoa ama Jesus mesmo? Será que essa pessoa é de Deus mesmo? Tudo você tem que saber. Primeira coisa que eu aconselho você ver numa pessoa, se você for casar com ela, ou quiser namorar, procura saber se realmente ela ama Jesus. Senão você vai carregar um jugo desigual. Procura ver se ela ama Jesus de verdade. Que intimidade, que grau de intimidade essa pessoa tem com Deus. Entendeu? Porque Deus é o quê? A Bíblia diz que Deus é o quê? Deus é amor. Se a pessoa não conhece a Deus, não tem intimidade com Deus, como é que ela vai te amar se ela nem conhece o amor? Isso é sério, hein? Jesus é o nosso primeiro. Aí eu vou querer exigir que a pessoa me dê uma coisa que ela não tem, que ela não conhece. Você tem que me amar, mas como? Se a pessoa nem conhece Deus. Não conhece a Deus, então não é amor, é foguinho de palha. Aí não adianta depois que você casar ficar igual o baby. Precisa me amar, precisa me amar. Não. Eu só vou olhar para você, que tal de amor é esse aí? De onde você tirou esse trem aí? Poxa, já não paga as contas, já não cuide de você? Tá bom, pá, poxa. Daí reclamando de quê? Quando a gente começou a namorar,
Entendeu? Então, ele está falando aqui, vamos lá, para a gente encerrar. Uma coisa séria. Eu estou falando aqui, né? Eu lutei pelo meu casamento, meu marido ainda não era cristão, mas porque a gente já veio no mundo juntos, gente. Entendeu? Aí a gente tinha que lutar por ele, não. Mas se você já vai ainda começar um relacionamento, já começa já na rocha. Glória a Deus. Tudo que a Bíblia fala que a casa que foi edificada na rocha, pode vir um vento, a tempestade, pode vir o que for, que não vai ser derrubado, não é isso? E a casa que foi construída na areia? Vai ser derrubada. Então, se você quer um relacionamento sólido, firme, uma coisa séria, que pode vir o diabo, pode lutar, que não vai conseguir destruir o seu relacionamento, começa a construir ele na rocha, na palavra. Isso é uma coisa firme com Deus. Que aí você vai ser feliz a maior loucura, entendeu? Senão vai ficar igual aquela historinha dos 3 porquinhos, né? Pronto, caiu o relacionamento. A coisa é séria. Depois da sopa caiu o relacionamento. Escolher direitinho, orar. Tudo é o poder da oração, gente. Se você orar a Deus, eu preciso. Porque o Senhor cuida da minha vida sentimental. Gente, confia. Entrega o seu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. O verdadeiro amor começa por uma amizade, sabia? Uma amizade. E através dessa amizade você vai conhecendo a pessoa. Você tem que estudar a pessoa. Já antes de começar a relacionamento. Depois não. Pelo fruto você conhece a árvore. Você ficar ali um tempinho ali conversando com a pessoa, você, pelo que ela fala, você já sabe o que está dentro dela. Cuidado com pessoa que vem falando de outro relacionamento, metendo malho. Você já está metendo malho no outro relacionamento? Porque o João não, gente. José, a Maria foi engravidada pelo Espírito Santo, né? Engravidou do Espírito Santo. E o José não sabia. Assim que ela engravidou, ele pensou o quê? Ele se sentiu traído. Ele apareceu grávida, ele estava noivo, ele nunca tinha tocado nela. A mulher me traiu. Sabe o que ele fez? Mesmo pensando que tinha sido traído, ele tentou largar ela secretamente, sem falar nada com ninguém. Ele não saiu falando para os outros, Maria, todo mundo pensava que ela dizia, não é nada, que não vai nada, está grávida, está com outro homem, não falou nada disso. Então você cuidado com pessoa que vem falando mal de porque eu gostei de uma menina, né, que ela não vai dar, ou um menino, né? Porque eu gostei tanto do menino, naquilo lá não valia nada. Cuidado com isso. A pessoa já tem mania de escandalizar os outros. Se você não tiver cuidado, você vai ser um caos. Entendeu? É sério. Cuidado. Eles querem essas coisas. Quer um relacionamento sério com você, mas você só chama você para os escurinhos. Porque, vamos conversar aqui, ué. Qual é o problema? Ele não pode conversar aqui, não? Não, deve ser ali, embaixo da árvore, pelo amor de Deus. Se essa pessoa quer um relacionamento sério com você, não, entendeu? Tem que vigiar, gente. É sério. Você já vai agindo assim, a menina vai. Se é uma menina de Deus, ela vai pular lá fora. Aí, sei lá, a pessoa está meio esquisita, ela não quer coisa séria comigo, não. Entendeu? As coisas com Deus é assim, não é desse jeito, não, gente. Que a pessoa está pensando, não. Entendeu? E o relacionamento que é de Deus é assim mesmo. Ele não é da noite pro dia, não. Você tem que construir por uma amizade, você tem que conhecer direitinho, porque tudo com Deus tem luta. Desconfia da coisa muito fácil. O negócio vem muito fácil. Nada é fácil pra gente que é cristão, não. Tu tem que ser luta. Até a terra prometida lá tinha maná, leite, mel, tinha caixa desse tamanho, mas chegou lá na porta. Você está pensando que chegou, Deus pegou o pessoal aqui, botar dentro da terra prometida. Não foi assim, não, gente. Vai, Moisés, pega todo mundo no colo e bota lá na terra prometida. Não foi assim, não. Chegou lá, quando eles foram ver, rapaz, lá
Tem filho de gigante, coisa tá séria. Filho de Anak, tem até gigante lá dentro. O que Deus mandou ele fazer? Lutem e possuam a terra prometida. A terra está ali, os frutos estão lá, mas agora você tem que lutar para tomar posse. Então tudo com Deus tem luta. Pensa você num relacionamento muito fácil demais, né? Desconfia disso aí. Desconfia disso aí. Então, tá igual eu com meu marido, misericórdia. Olha, eu vou te falar, a gente é namoro mesmo. A gente ficar junto, a gente passou cada coisa. Nós já dormimos no chão, dormimos na rua, nós passamos luta. Dividimos uma jaca para jantar porque não tinha comida. Passamos muita batalha, eu e meu marido. Dormimos no chão, eu dormimos no chão, papelão, frio. A gente gosta de dormir. Não. Passamos muita batalha. Quase perdi ele várias vezes, tá? Porque antes. E outra coisa. Eu só não vou falar para vocês não rir, porque se você rir, você não está desobedecendo o pastor. Mas não rir. Cuidado com aquelas pessoas, tá? Tem pessoa que às vezes está esperando no Senhor. Ora, Deus. Gente, tem pessoas, não é todo mundo, não, mas tem pessoas que oram para esperar no Senhor, todo mundo é escondido. Se a pessoa olhou para a sua cara na rua, ai, meu Deus, só pode ser. Cuidado com isso, gente. Isso é um perigo. Tudo é um sinal. Ai, isso pode ser um sinal. Caiu sua bolsa lá na rua, rodou, escorreu os tomates para tudo quanto é lugar, a pessoa vai te ajudar a catar, só pode ser um sinal. Sinal não, gente, é uma gentileza. Foi legume para tudo quanto é lá, não custa nada. Por quê? Uma vez eu fui no monte, uma vez assim que eu fiquei viúva, eu fui no Monte das Oliveiras. E aí eu tô vendo um camarada lá, um irmão que tá, diz ele que é irmão, olhando pra minha cara direto. E eu já tava sem graça, eu disfarcei, né? Aí ele chegou perto de mim, eu tava com a Yasmin, não tava? Tava eu e a Yasmin, tinha levado até o Marlinho pra passear o cachorro. Lembra, menino, daquele homem? Aí ele já começou me olhando, aí chegou perto de mim. Ai, bonitinho, cachorro, não sei o que, começou a puxar assunto. Eu falei, bonitinho, cachorro, não dá pra... Aí ele começou, não, porque eu moro com a minha mãe, que não sei o que, começou a fazer umas perguntas. Estava perto de um evento aqui da igreja e eu dei um papelzinho, evangelizei ele, né? Falei, se quiser aparecer lá e tal. Aí ele começou a conversa bem, e aí ele perguntou, não sei o que foi que ele perguntou, que eu falei, não, sou viúva, irmão, para que eu fui falar isso? Depois eu me arrependi de ter falado isso. Aí ele começou, não, porque olha, é engraçado, a pessoa, você tem que vigiar essas coisas, eles cuidaram. Ele começou a falar da vida dele, mas eu achei estranho, porque perfeição não existe pessoa perfeita, todo mundo é, mas ele, não, porque eu também sou pregador da palavra, e eu também moro com a minha mãe. Eu cuido da minha mãe com tanto carinho, e olhando para a cara dele. Não, eu cuido da minha mãe, a palavra de Deus tem que cuidar da mãe e tal. Aí eu, tá, filho, agora eu vou lá que eu tenho que orar. Tá bom, tá. Aí foi eu com a Yasmin. Aí chegou lá em cima. Eu tô lá orando com a Yasmin, irmão, que susto aquele homem deu. Quando eu virei pro lado, ele tava do lado. Eu falei, ô filho, aí ele, não, ele tava passeando, o cachorrinho, eu falei, não, irmã, que eu senti de Deus, né, no coração, se a irmã aceitar, da gente fazer uma oração junto. Olha só, uma oração junto. E aí a irmã olhando, aí ele começou, não, porque eu estou pedindo a Deus uma pessoa certa, né? Eu estou orando a Deus, porque não pode ser assim de qualquer maneira, né? Eu pedi a Deus, até falei com Deus, Deus mostra a pessoa, você vai falando como coisa que diz assim, achei a pessoa, você está entendendo? Tipo assim, acabei de encontrar a pessoa certa, eu vim para a casa dele.
monte procurar a pessoa certa. A gente tem que ir para o monte procurar Deus. Moisés ia para o monte fazer o quê? Procurar Deus. Ele não ia lá procurar a pessoa certa. Entendeu? Então, tudo que a pessoa ora a Deus, você tem que ter cuidado, que tudo é um sinal. Ai, meu Deus, só pode ser. Aí eu olhei assim para ele, assim, eu falei, acho que ele procura, tá achando a pessoa errada. Na minha mente, né? Ele, tá, pode orar e tal. Aí ele pegou lá, eu tinha pegado o cartazinho aqui para vir no evento. Aí tá, passou. Eu vim embora. Aí quando foi um dia eu cheguei no culto, ele mandou uma mensagem para mim, oi irmã, paz, eu queria saber o negócio do evento, se eu posso levar minha mãe. Eu falei, pode, claro, fica à vontade, vai trazer a sua mãe. Aí ele começou as conversas dele, não, porque a irmã falou que era viúva, né? E eu também já fiquei noivo uma vez, mas não deu muito certo. Aí eu separei da pessoa, fiquei sozinha esperando o Senhor, não sei o quê. Aí eu falei assim, filho, deixa eu te fazer uma pergunta, você quer uma oração pela sua vida sentimental? Porque se você quiser uma oração, né? Se você quiser uma oração pela sua vida sentimental, eu faço uma oração por você. Porque eu sei quanto é difícil essas coisas de sentimental, porque eu também fiquei viúva, falei que eu também fiquei viúva, e eu entendo que é difícil a gente ficar longe da pessoa que a gente ama, né? Porque eu fiquei viúva, inclusive eu amava tanto meu marido que eu nem quero casar mais. Eu amava tanto meu marido que eu não tenho interesse nem de casar mais, nem penso nisso. Mas eu gosto de orar pelas pessoas que precisam de oração. Se você quiser, eu oro pela sua vida. Deus, em nome de Jesus, vai levantar uma pessoa para você e tal. Aí, sim, pastor, aí ficou de vez em quando eu penso, sabe o que eu fiz? Bloqueei esse homem, bloqueei ele, tirei de lá, porque você é fugir da aparência do mal. Só que eu estou falando assim, ele agiu, ele quis dizer assim, né, que ele saiu de casa, orou, e ele achou que eventualmente a gente ter se encontrado, aquilo era um sinal de que eu não vi sinal nenhum ali, eu estava com muito orar. Você está entendendo? Não sei que Deus alguma coisa falou com ele que ele ia encontrar alguém com cachorro na rua, porque não tinha nada, o único sinal que tinha era o cachorro que estava ali, não tinha nada a ver com o cachorro com você, você está entendendo? Então, às vezes, as pessoas confundem as coisas, gente. A pessoa, quando ela ora a Deus, ela não entende, muitas das vezes, o que é um sinal, tudo é um sinal, você tem que ter cuidado com isso. Glória a Deus, quando você conhecer alguém, não vai por sinal não, vai pelo que a pessoa fala, vai devagarinho, entendeu? Começa pela amizade, você vai ouvindo a pessoa, vai observando, seja sábio observa de longe, observa muito, jeito daquela pessoa, mania que ela tem, e às vezes, você observa só como ela age com você, não é só com você não, gente. Quando a pessoa estiver distraída, olha como é que ela trata os outros também, tá? Porque você, se a pessoa está interessada em você, é claro que tem pessoa que na frente da pessoa fica um docinho, por trás. Até a voz muda, a pessoa está lá, sai daqui, seu filho da mãe. Ai, meu Deus, vem ele. A pessoa muda. Entendeu? Até a voz da pessoa muda quando a pessoa chega perto. Coisa séria. Você vira as costas, não é nada disso. A pessoa se revela. Ai, seu chato, fica atrapalhando as coisas dos outros. Então não observa só você, não. Observa também de longe como é que essa pessoa trata as pessoas. Observa como é que essa pessoa é com os pais, tá? Que existe um ditado, que são um ditado, que é mal filho, mal filha, mal pai, mal marido, mal esposa, porque já começa de dentro de casa, gente. Qual o mandamento que Deus mandou você fazer? Honrar seu pai e sua mãe. Eu namorei um rapaz que depois eu descobri que ele batia na mãe dele. Eu lembrei tanto daquela pregação do como é que eu falo dele? Cláudio Duarte, lembra daquela pregação dele? Que a mulher foi lá perguntar a ele, não, pastor, o que você acha? Eu queria casar porque eu estou apaixonado e tudo. Aí só que ele falou, mas só tem um problema, ele bate na mãe dele. O que você acha?
que eu devo casar, ele falou, irmã, casa logo. Você tem que casar urgente. E o senhor acha, claro, a pobrezinha da mãe dele tem que parar de apanhar. Que aí você entra no lugar dela e dá um descanso à pobre da mãe. Que se batia na mãe, não vai bater nele? Aí falou, casa rápido. Tadinho, que é para salvar a mãe dele, que é para bater nela, vai bater em você. Gente, é uma coisa séria. Às vezes a pessoa quer casar, desculpa eu falar, tá? Mas a pessoa não gosta de carregar uma bolsa com a mãe, não gosta de catar um lixo no quintal. Aí daqui a pouco casa, vai fazer igual, como é que é o nome daquele homem que eu falei aqui, que meu pai gosta? Nazarote, vai botar a mulher carregada igual. Ai, mãe, não dá, né? Vai, mulher, bota o jão de gás aí nas costas e vambora. Aí fica meio complicado, irmão. Como é que essa pessoa trata a mãe? Você tem que ver isso. A coisa é séria. Nazarote, bota esse bujão de gás nas costas logo, mulher. Tá esperando o quê? Poxa. Coisa é séria. Só eu mesmo, né? Vamos lá pra gente embora, então. Romanos 1,16. A mulher é a mesma coisa, tá, gente? Virgem. Gente, depois você não fala que Deus não te avisou. Eu conheci uma mulher, sabe o que ela fazia? O rapaz trabalhador, gente. Aquilo era triste. Hein? O rapaz casou, se apaixonou por ela, casou. E foi. Nem casou não, porque eles eram do mundo, eles foram morar juntos. O rapaz trabalhava, trazia as coisinhas, tinha que ver, dava tudo, era até danoninha ela comia. E ele era um rapaz muito trabalhador, respeitava ela. Irmão, a mulher não tinha higiene nenhuma. Ela não gostava de limpar a casa, a roupa dele era toda suja. Ele trabalhava, ele tinha que, final de semana, domingo, tirar o domingo de folga para fazer faxina na casa, lavar a roupa dele, até absorvente em cima da pia, fralda descartável dentro da panela. Eu estou falando, isso aí eu conheci a pessoa, tá? Eu conheci a pessoa. E esse rapaz veio falar comigo chorando. Ele, que desgosto que eu tenho, porque, poxa, fiquei com ela, gosto dela, trabalho, faço tudo para dar tudo a ela, mas chego em casa, eu vejo aquilo ali, me dá uma tristeza. Ficar deitado o dia todo, fralda descartável dentro da panela. Eu vi isso. Papel, coisa de absorvente em cima da pia. Gente, se a mulher vai casar, ela não tem condições lá de pagar uma empregada, tem? Então ela sabe que se o marido trabalhar fora, não que ela seja uma escrava, mas ela vai ter que ter um tempinho de fazer um papazinho pro marido, dar uma lavadinha na roupa dele. Ela tem que saber a responsabilidade que é um casamento, gente. Olha que luta, hein? Depois lá na frente, sabe o que ela fazia? Ela saía todo dia de tarde, toda emperequetada, traía ele. E a casa toda suja. Totô para tudo quanto é lado. E ele lá trabalhando. É importante ou não é você escolher certo? Porque vai ver que na hora do namoro, né, minha toda cheirosa, igual Dalila. Aí, essa aí é a mulher da minha vida. Depois, chegar no trabalho cansado, não tem nada pronto para comer. Às vezes acontece, né? A mulher na correria, tudo, mas todo dia. Fala assim, você comeria em lugar assim, uma absorvente em cima da pia? Ele não queria comer em casa, não. Ele não queria comer em casa. Ele fugia de comer em casa. A coisa é séria. Então lá no Romano, vamos lá.
Ele não sabia, né? Não veio escrito na testa para a mulher nascer. Ele tinha que ter conhecido a Maria dela antes. Procurado saber da família direitinho, como é que ela era. Depois que você levar, é igual a mercadoria que você, essa peça aí não tem troca não, tá? Tá bom, pode dar assim mesmo. Você pagou e leva pra cá. Chega lá que você vai conferir, tá rasgado, tá furado, e aí? Perdeu o dinheiro. Não tem como devolver mais. Não aceita mais devolução. E aí? Aí você já casou, tudo assinadinho lá, como é que você volta atrás agora? Meu Deus, não tem nem como devolver, e agora? Não tem nem como devolver. Entendeu? Então lá no Romanos 1,16, olha o que ele está dizendo aqui. 16. Lá no 28, vamos lá, Romanos 1, lá no versículo 28, Romanos 16, não para a gente vai embora, gente, que já deu a hora aqui, tá? Em nome de Jesus. Acharam aí? Ele está falando assim, e como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, o que é isso, pastor? É quando está pregando a palavra, mas você não se importa, você não quer mudar, a pessoa não quer mudar, entendeu? A pessoa não quer ter um compromisso sério com Deus. Como eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus entregou ao sentimento perverso. Não é isso? Aí está falando aqui que isso é Novo Testamento. O que Deus fez? Entregou. A pessoa é aquela pessoa que não quis mudar. Deus está falando, aquela pessoa insistindo, igual, vamos supor, Dalila. A Dalila, o Sansão, ele estava insistindo num relacionamento que não era de Deus para a vida dele, né? Às vezes eu dou uma arranhadinha na minha garganta, você já reparou que eu pego sem beber água? Aí posso um pouquinho a garganta, né? Às vezes você tem costume de beber água. O Sansão, ele estava insistindo num relacionamento que não era de Deus. Vai ver que, pelas coisas que estavam acontecendo, já deu para ele ver. Porque tudo que falava que era para prejudicar ele falava para ela, acontecia. Então, pelo sinal, já estava vendo que aquele relacionamento não era de Deus. E ele insistiu. Deus deu a primeira chance, deu a segunda. Como ele não quis mudar, não quis abandonar aquele relacionamento, Deus entregou ele aquela paixão. Entregou ele aquele sentimento dele. Então tá, vai embora. Aonde o Espírito Santo se afastou dele, aconteceu aquilo tudo. Por quê? Porque ele insistiu no erro. O Judas amou tanto dia Jesus pregava para ele, igual pregava para os outros discípulos. Mas ele insistiu tanto, que Deus entregou a ele aquele sentimento de avareza. Então tá, eu amo o dinheiro. Foi até a morte. Ele foi entregue o desejo do coração dele. Porque Deus tenta de tudo salvar você. Está falando, sai fora de sair, sai fora do pecado, sai fora do... Mas se você insistir naquele pecado, Deus, então tá bom. Vou te entregar então esse desejo seu. Aí ele está dizendo, e como ele não se importar de ter o conhecimento de Deus, assim Deus nos entregou um sentimento perverso para fazer coisas que não convêm. Estamos cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. Você vê aqui que aqui não está falando só de vício, não. Isso tudo aqui é pecado. Ele está falando que é pecado. Entendeu? Sendo murmuradores, difamadores, que falam mal dos outros, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males,
Pastor, quem inventou de Marte? Quem inventou a arma de fogo? Ah, mas é para segurança do... É para segurança, mas olha quantas pessoas já morreram pela arma de fogo. Para que serve uma arma? Para matar. E a Bíblia diz que o homem, que eu esqueci onde está escrito isso, que com ferro fere, com ferro será ferido. E se você tirar a vida de alguém, vão tirar a sua. Isso tem gente que mata e depois morre. Você está entendendo que é dano? Você já viu que a pessoa mata, passa o tempo e vão lá e matam ela também. Inventores de mato, porque quem inventou o negócio desse não foi para o bem, foi para matar. E ninguém tem direito de matar ninguém, que você está tirando uma vida que é de Deus, só Deus tem direito de tirar. Entendeu? Então ele está falando aqui, você está destruindo o templo de Deus. A pessoa pode ser mais pecador que for, mas aquele corpo é o templo de Deus, você está destruindo o templo de Deus. E a Bíblia diz que os que destruírem o meu templo serão destruídos. Entendeu? Os que destruírem o templo de Deus serão destruídos. Então você tem que ter cuidado com os outros. Então ele está falando: inventores de males, desobedientes aos pais e mães. Isso aí também é uma coisa que está derrubando um montão de gente. O pessoal acha que isso não tem nada a ver. Ah, mas é o modernismo. Modernismo é pecado. Desobediente aos pais e mães. Nécios, que são ignorantes. Infiéis nos contratos. Sem afeição natural. Irreconciliável. Sabe o que é isso? A pessoa não consegue se reconciliar com Deus. Por mais que prega, por mais que mostra a verdade, por mais que prega o arrependimento, a pessoa não se reconcilia. Irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente os que fazem, mas também os que se agradam dos que fazem. Outro dia eu preguei sobre isso. A Bíblia diz que nós não devemos se associar aos infiéis, gente. O que é isso? Você, quando você não está praticando o erro, mas você anda junto e concorda com o erro do outro, você está em pecado, tá? Você entendeu? Você está em pecado, porque você está concordando. Você tem que... Ah, pastor, mas aí se eu discordar vai ter briga. Não é isso não, gente. É você tem que ficar na sua. Rapaz, mas a pessoa lá, você está andando com uma pessoa que está agindo errado. Lembra? O pessoal que andava com Jonas, o que aconteceu com ele? O que? Ia morrer todo mundo por causa do Jonas. A Bíblia diz que um só pecador destrói o outro bem. Você anda com a pessoa errada. Então, você tem que se afastar do que é errado, gente. Eu quero um compromisso sério com Deus, pastor. Vou me afastar do que é errado, vou buscar Deus. É isso que tem que fazer. Glória a Deus. Amém? Gente, vamos orar a Deus. Então, agradecer a Deus por cada santo, né? Depois a gente vai ter mais aula de relacionamento. O pessoal aqui costuma dizer que as aulas de relacionamento que ninguém quer casar. O pessoal sai daqui decidido não casar. Não, gente, então pra você não casar, não. Escolhe a pessoa certa, né? Depois se você escolher errado, já era. Aí você vai ter que matar o negócio. Pode divorciar, pode fazer o quê? Tem esse negócio que depois que escolheu errado, vou para casa da minha mãe. Só que só vai para a mãe, né? Vou voltar para casa da minha mãe. Sempre só para a mãe. Por isso que dizem por aí, não sei se é verdade, mas que o Adão foi muito feliz, né? Que ele teve sorte. Não tinha nem como a Eva falar, vou para casa da minha mãe. Não tinha nem como a Eva falar isso. A pobre da Eva não tem problema com ele, não.
acredito nisso não, tá? Eu acredito que eu sou uma boa sogra, tá? Tem sogra aí que é igual mãe, tá, gente? Respeitem a sogra. Vamos orar então, em nome de Jesus. Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Oh Deus, primeiramente para Te glorificar e reconhecer que Tu és o nosso único e verdadeiro Deus. Oh Pai, nós viemos agradecer ao Senhor por esse conselho, por essa palavra que o Senhor nos enviou. E nós aprendemos aqui, Pai, hoje, como o pecado, o erro, nos afasta do Senhor e impede a nossa comunhão, a santidade. Oh Pai, a nossa intimidade com o Senhor. E eu acho que de tudo nessa terra que um homem ou uma mulher perderia, né? Tivesse para perder, eu acho que o mais importante que nós temos é a Sua presença. Que o que seria de nós, Senhor, se o Senhor do nosso lado nos ajudando, nos fortalecendo, nos